De volta com o cenário político nesta terça-feira, estamos falando aqui sobre eleições 2022, mas do ponto de vista da Justiça Eleitoral, com informações importantes com relação a essa preparação para o pleito. Daqui a pouquinho tem questão sobre os mesários. Você pode participar, ainda dá tempo. Manda sua mensagem através das redes sociais que aparecem aqui no canto da tela. O mais fácil, o queridão das redes sociais, WhatsApp 988028979, está aqui também para você mandar a sua mensagem. Vamos falar das agendas dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte para amanhã, quarta-feira. Nesta quarta-feira, a candidata Cloriza Linhares, às 8h30 da manhã, vai para a inauguração do Comitê 35 e faz adesivaço em Mossoró. Ao meio-dia, almoço com correligionários em Mossoró. 19 horas, reunião com amigos e apoiadores em Tibau. O candidato Daniel Moraes, à 1 da tarde, concede entrevista à emissora de TV de Natal. Fábio Dantas, 7 da noite, participa de reunião com Tiago da Autoescola e Lincoln, em Felipe Camarão, Natal. A candidata Rosália Fernandes, às 9h30, acompanha a candidata a vice, Socorro Ribeiro, em debate sobre educação pública no auditório do Cinti-RN. 12h30, concede entrevista à emissora de TV em Natal. Os candidatos Bento, Fátima Bezerra, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram agenda até o fechamento da edição. Tá aí a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte para esta quarta-feira, dia 23 de agosto. E as movimentações estão acontecendo. A gente está percebendo aí, no final de semana, por exemplo, teve muito lançamento de comitê. Vai acontecer também durante esta semana as presenças dos candidatos ao governo, ao Senado, sempre indo, fechando ali as alianças, as parcerias com os candidatos da proporcional, deputado estadual, federal. A gente percebe também que existem agora as confirmações das alianças, das dobradinhas para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Então, deputados ali que estão caminhando juntos já vão fechando o santinho, já vão fechando essas alianças para o pleito de outubro. É importante você ficar atento aí. Muito do que acontece está lá na rede social do candidato. E quando não, a gente mostra aqui no cenário político TCM. Já vamos dar sequência aqui, porque tem uma pergunta interessante do Daniel de Almeida, do Abolição 2. Ele diz que todo ano é chamado para ser mesário. Esse ano ainda não recebeu a convocação. Quer saber aqui do nosso entrevistado, Luiz Sérgio, se ainda pode receber esse chamado. Tem interesse em trabalhar? Olha, eu aconselharia buscar essa informação diretamente no cartório eleitoral, né? Nós temos o número de WhatsApp à disposição do eleitor, do mesário, o 3654-5933, né? 3654-5933, um WhatsApp. Funciona no horário do cartório, de 8 até às 14 horas. E ele pode procurar se informar. Às vezes, para este ano, desde 2020, aliás, nós estamos emitindo as cartas pelo WhatsApp. Isso tem gerado, inclusive, uma economia muito significativa, né, de recursos públicos. 75% das cartas enviadas já foram confirmadas pelo WhatsApp. Nós temos aí um percentual de cerca de 25% que não deram retorno. A gente acredita que o número pode ter mudado, então a gente vai em busca desses outros mesários que ainda faltam ser comunicados. Pode ser o caso desse telespectador. Então, busca a informação, pode ser que seu número tenha sido trocado, né, a gente faz a verificação, e se por um acaso você não tenha sido chamado, mas deseja participar, não há problema algum, a gente insere seu nome, a gente praticamente faz a inserção de novos mesários até véspera da eleição. A gente tem que sempre levar em conta que até o dia da eleição, imprevistos acontecem. Aqui em Mossoró são mais de 2.000 mesários trabalhando na eleição e sempre há imprevistos de última hora que impedem que um ou outro não possa ir trabalhar, né? Um acidente, uma doença, alguma coisa. E a gente tem que ter ali pessoas à disposição prontamente para fazer a substituição. Então, eu aconselho a nos procurar. Ele mora, inclusive, na Abolição 2, o bairro lá do Fórum Eleitoral. Então, ele vai lá presencialmente, de 8 às 14 horas. Ou fala conosco pelo WhatsApp, a gente dá a informação. E, se for o caso, já o insere em alguma sessão eleitoral para que ele possa trabalhar. Luiz Sérgio, uma dúvida pertinente. A gente sempre, quando fala de WhatsApp, falou um dado muito interessante, que 75% respondem aí a este comunicado da Justiça Eleitoral, mas a gente sempre vê golpes através do WhatsApp. Como é que vocês orientam a quem vai ser comunicado ou quem está para receber, que está aguardando já aí, né, esta carta, para identificar que ali não é um golpe, que é realmente a Justiça Eleitoral? A nossa carta, ela tem
o eleitor, ao receber a carta, ele pode visualizar lá embaixo no arquivo. Esta carta pode ter sua autenticidade verificada no seguinte site. Ou seja, a gente sempre orienta o eleitor a verificar a autenticidade do documento. Basta ele entrar no site do TSE, colocar lá aquele link, a fim de aferir a autenticidade da carta. E vocês nunca pedem senhas ou qualquer coisa? Não. Jamais nenhuma informação pessoal. A gente remete a carta, o eleitor, muitas vezes ele confirma logo de cara. Alguns que perguntam, ficam receosos, a gente orienta, olha, faça a verificação da autenticidade no site do TSE, ele faz a verificação, o site confirma, então não há maiores problemas quanto a isso, não. Depois de o envio desta carta, né, deste comunicado, novos comunicados serão repassados para o treinamento, você disse que ainda vai acontecer, né? Isso, na própria carta já menciona o treinamento, para aqueles que serão chamados, não são todas as funções que demandam um treinamento. Nós temos, numa mesa receptora de votos, são 4 pessoas, 2 são treinados e 2 não são. Inclusive, os 2 que são treinados, um será de modo virtual e um presencial. Nós praticamente só iremos treinar o presidente de mesa, de modo presencial. O primeiro mesário será treinado de modo virtual. E os outros 2 membros da mesa, que são funções mais auxiliares, eles não receberão qualquer treinamento. Então, a carta deles não menciona treinamento. Normalmente, essas pessoas já têm experiência de outras eleições. Quase sempre sim, né? A gente tem tido a cada ano um incremento muito significativo de voluntários. Eu diria, Vonúvio, que cerca de 83% dos nossos mesários são voluntários. Pessoas aí que estão interessadas nos benefícios hoje que a lei, né, concede a elas. Então, o serviço tem sido bastante procurado, de modo que esses colégios aqui, que são os que são melhor localizados, eles não têm vaga para aqueles que desejam trabalhar, né? A gente tem uma certa dificuldade mais nos colégios mais periféricos e na zona rural. Mas aqueles que são melhor localizados, as vagas são totalmente preenchidas por voluntários. Temos aqui a mensagem da Zenaide Oliveira, manda pergunta aqui. Já transferi meu título para Mossoró, tenho o aplicativo do e-título. Ainda não fui buscar meu título no cartório. Tenho que ir buscar meu título ou só com o aplicativo posso votar? Não precisa comparecer ao cartório para buscar o título. Ela pode votar normalmente usando o seu documento de identidade comum. Se ela já sabe onde vota, zona e seção, pode comparecer diretamente munido do seu documento de identidade e votará normalmente. Nós temos aqui uma pergunta, o telespectador não colocou o nome, mas ele pergunta sobre showmício. Não é permitido, mas o que caracteriza um showmício? Olha, os showmícios, eles estão proibidos desde 2006. É uma proibição já bastante antiga, uma lei de 11.300 de 2006 proíbe a realização de showmícios. Os showmícios eram comícios animados por artistas, né? E aí você tinha não só cantores ou bandas, mas também até humoristas costumavam se apresentar a fim de atrair um público maior para os comícios. E aí receber essa denominação showmícios é algo que está banido da campanha eleitoral desde 2006. Né? Claro que, vez ou outra, nós ainda temos algum tipo de irregularidade nesse sentido. Não uma banda propriamente contratada, porque isso aí, claro, está muito nítido e evidente que é proibido. Mas há alguns questionamentos nessa seara, quando, por exemplo, o próprio candidato é um humorista e aí vem a indagação se ele pode fazer o show de humor no próprio comício dele. Então, há toda uma discussão sobre esse tema que, às vezes, não é tão fácil de responder. Mas o showmício em si, não só a contratação, como também a apresentação gratuita também é proibida, que é outra pergunta que se faz. Mas se a banda desejar tocar de maneira gratuita, também é proibido. O candidato, ele não pode se valer de outro tipo de atração a fim de atrair seguidores para o seu evento. As pessoas que estão ali têm que estar para o evento político. Uma pergunta aqui que o telespectador manda para a gente, deixa eu ver aqui, o Luiz Aires, do Aeroporto 2, pergunta: o funcionário público, em pleno horário de trabalho, ele pode estar fazendo campanha para algum candidato? Olha, claro que não, né? O servidor público, em horário de expediente, ele jamais pode participar de uma campanha. Se o telespectador aí que indicou isso, ele sabe de algum caso, eu recomendo que ele faça aí a denúncia. Pode fazer, inclusive, pelo Pardal, que eu mencionei aqui no primeiro bloco, né? Ele pode encaminhar a denúncia pelo Pardal e que certamente será apurado pelas autoridades competentes. Isso pode vir a caracterizar até abuso de poder político e sujeita o beneficiário dessa conduta, aí no caso o candidato, sujeita ao registro de sua cassação, sujeita à cassação do seu registro ou mesmo à cassação de um eventual diploma que ele venha a conquistar na eleição. Temos aqui a pergunta do Adílio César, ele manda aqui:
a pergunta, mandou cedo, viu lá no nosso Instagram, que era o nosso entrevistado, e disse que após 2 anos lutando contra uma pandemia, cuidando da população e passando por dificuldades, o pessoal da saúde, sem qualquer reajuste na atual gestão, solicitam a devida valorização ao prefeito. Infelizmente, a gestão não reconhece a importância dos profissionais, isso na fala aqui de Adílio. Os servidores enfatizaram que o reajuste municipal em ano eleitoral estadual não caracterizam conduta vedada. Afinal, se tiver interesse em conceder reajuste, poderia acontecer em ano eleitoral ou não? Servidores municipais. Olha, Vanúvio, é bom ficar claro, é bom lembrar que a eleição desse ano, ela é a chamada eleição geral. A circunscrição da eleição, como a gente chama, é o estado do RN, nas eleições de deputado, senador e governador, e a circunscrição, ela é nacional na eleição para presidente da República. Então, o município é um ente federativo que está fora da eleição desse ano. Então, sendo assim, não há o menor sentido de que a administração municipal esteja proibida de promover a recomposição das perdas salariais de uma categoria de seus servidores, né? Isso aí já é ponto pacífico, é uma lição primária do direito eleitoral, você pode consultar aí nos manuais. O que acontece é que muito gestor público no Brasil, a administração pública como um todo, ela me parece, às vezes, que gosta de usar a lei eleitoral como um escudo. Ela usa a lei eleitoral, às vezes ela cria uma proibição que não está na legislação, a fim de justificar uma conduta sua. Isso você vê muito nessa questão dos servidores públicos, dizer que é ano de eleição, não pode conceder a recomposição das perdas inflacionárias, como também naquela questão do concurso público, também dizer que concurso público não pode existir em ano eleitoral. Onde já se viu isso? A lei eleitoral nunca mencionou isso, que não pode haver concurso público em ano de eleição. A lei eleitoral só faz um pequeno comentário sobre o concurso público, é que você não pode nomear os aprovados em um concurso público cuja homologação tenha acontecido nos 3 meses que antecedem a eleição. Ora, a eleição é em outubro, então se o concurso for realizado e homologado até julho, 3 meses antes, os aprovados podem ser nomeados, inclusive, dentro do próprio período eleitoral. Então, a lei só veda que os candidatos, a lei só veda que haja a nomeação de candidatos aprovados quando o concurso público é homologado depois dessa barreira dos 3 meses que antecedem a eleição. E aí você vê muitas matérias falando que não vai haver concurso porque é ano de eleição. A lei eleitoral não proíbe em nenhum momento que se realize um concurso. A lei eleitoral não proíbe que se conceda a recomposição salarial para uma categoria de servidores no município, quando a eleição ela é do Estado e ela é nacional. O município não é um ente federativo interessado na eleição. Então, assim, isso é muito comum, você observa bastante isso, essa conduta de alguns gestores públicos, né? Infelizmente, de buscar na lei eleitoral uma justificativa para não conceder algo que os desagrade, não sei a razão, mas procura na lei eleitoral um subterfúgio para apresentar à sociedade e às categorias, aos interessados, seja no concurso público, no caso do concurso, ou seja no caso dessas recomposições salariais. E se colar, colou. Luiz Sérgio, para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, vamos só repetir como que as pessoas podem identificar alguma propaganda irregular e podem denunciar a Justiça Eleitoral. Olha, eles podem encaminhar através do Pardal, a maneira mais fácil e rápida, né? Pode, inclusive, aplicativo Pardal, pode baixar no celular, encaminhar fotografias, encaminhar vídeos, pode comparecer pessoalmente à sede dos cartórios eleitorais aqui em Mossoró, pode procurar a promotoria eleitoral, enfim, ele tem todas essas ferramentas à disposição. Geralmente, as infrações mais comuns nessa época é uma propaganda em um lugar indevido, como num ambiente comercial, que não pode ter propaganda, né? É um adesivo de carro maior do que o permitido. São as infrações mais comuns nesse início de campanha. E dá para acompanhar a denúncia, saber como em que pé ela está ou não? Dá sim, perfeitamente. Numa eleição como essa, até agora muito tranquila, as denúncias chegam aos poucos. A gente consegue aferir uma a uma e, dependendo do seu teor, a gente vai até o local, remove a propaganda irregular. Isso aí numa eleição municipal, de fato, é mais complicado, a eleição é muito próxima, os candidatos são muito próximos, o clima é de um acirramento bem superior, são muitos candidatos aqui na cidade, né? E aí realmente é mais complicado acompanhar um a um, mas para este ano é muito tranquilo. Abri um parênteses aqui na nossa conversa com o Luiz Sérgio para trazer uma informação, né?
Morreu, na tarde desta terça-feira, o cabeleireiro e digital influencer Ed Kellison. Ele tinha 36 anos e sofreu uma sequência de paradas cardiorrespiratórias. Ed estava internado na UPA do São Manuel desde sábado passado, quando se sentiu mal e foi levado à unidade por amigos. Ednilson Kellison da Silva era natural de Russas, no Ceará, e se estabeleceu profissionalmente em Mossoró. Ele trabalhou como cabeleireiro e maquiador no Grupo TCM de 2012 a 2015. Atualmente era empreendedor no ramo da beleza e digital influencer. Ed chamava a atenção pela sua autenticidade e reverência nas redes sociais. A família informou pelos perfis do cabeleireiro que deve informar em breve o local de velório e sepultamento. Inclusive, nós recebemos aqui a informação de que quem quiser colaborar, quem quiser, na verdade, prestar uma homenagem, não envie flores. Segundo a família, como o Ed gostava de ajudar as pessoas, pode doar alimentos no Teatro Lauro Monte Filho, amanhã, quarta-feira, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Aos familiares e amigos, nosso abraço fraterno. Luiz Sérgio, muito obrigado pela entrevista aqui no nosso cenário político nesta terça-feira. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição para comparecer novamente. Boa noite a todos. A você de casa, boa noite. Até amanhã.